Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, Douglas? Eu sou Diogo Fontana e esse aqui é o 13º episódio do nosso podcast O Futuro da Literatura Brasileira, um podcast em que o Douglas Lobo e eu falamos sobre o mercado editorial, sobre os lançamentos literários e sobre o que nos der na telha. Boa noite, Douglas, tudo bem? Tudo ótimo? Vamos lá, avisos rapidinho. Livro do Luiz César de Araújo, A Surpresa e Outros Contos, disponível na Livraria Danúbio, na Amazon e em outras livrarias. Eu exorto todo mundo a comprar, porque se ficarem só elogiando a gente e não comprarem os livros, não adianta muita coisa. Tem que comprar, tem que ler, tem que comentar. Se cruzar os braços, a mediocridade vai continuar ganhando. Lançamento desse livro em Curitiba, no dia 19 de julho, 16 horas, na Livraria da Vila, do Pátio Batel, em Curitiba, Shopping Pátio Batel. Tem lá bate-papo, sessão de autógrafo com o Luiz César de Araújo. Eu vou estar lá, outras pessoas muito bacanas de Curitiba e região vão estar lá. Eu acho que vale o deslocamento. Quem for de perto de Curitiba vale a pena, porque depois do evento a gente sempre sai comer alguma coisa, tomar um vinho, vai estar frio em Curitiba e vale um bate-papo. A gente pode ir numa pizzaria, alguma coisa, então é uma oportunidade de conviver com a gente não morde. E é isso, vamos lá para as primeiras notícias. Eu vou tentar compartilhar aqui. Eu acho que tudo hoje vai ser ao redor de uma notícia principal aqui, que é. Espera aparecer para você aqui, Douglas. Me diga se está aparecendo? Sim. Vamos lá. Notícia da Folha de São Paulo. É do notícia de maio agora, né? Mas foi bem comentado por aí. Os melhores livros brasileiros de literatura do século XXI, segundo o júri convidado pela Folha. O jornal reuniu 100 especialistas em votação para eleger as principais obras literárias no país desde 2001. Aqui tem uma foto dos livros. E você chegou a ver a lista, todos nós vimos, né? Aqui pela foto, eu vou falando algumas coisas. Jefferson Tenório, Bernardo Carvalho, Luiz Rufato, Tamar Vieira Júnior, Ana Maria Gonçalves, Milton Ratum, Giovanni Martins, Silviano Santiago, Chico Buarque, 2 livros do Chico Buarque, Michel Laube, e por aí vai, né? É a patota que a gente conhece, né? A turma toda. Você chegou a ver a lista? Eu vi, mas sem muito interesse, porque é o tipo da lista que você já sabe os nomes que vão estar na lista. Então, não é. É o cânone dos últimos anos, conforme entendido pela universidade e pelo jornalismo cultural brasileiro. Isso é bastante interessante. Você usou a palavra cânone. Nós falávamos que não tínhamos um cânone porque não temos crítica literária e que é difícil de reparar o que presta dos últimos, não só 25 anos, como dos últimos 50, se você puxar mais para trás, 1975 até 2025, fizer um recorte, não tem bem um cânone. E agora a Folha de São Paulo se propôs a apresentar esse cânone, né? Agora a gente tem pelo menos para onde olhar e saber que, ó, segundo o sistema literário vigente, e foram chamadas 99 pessoas, né? Foram chamadas, isso é o que tem de melhor. E se isso é o que tem de melhor, a coisa está feia, né? Eu vou continuar lendo a reportagem aqui, daí a gente comenta. A Folha convidou 100 pessoas para indicarem cada uma. A Folha convidou 100 pessoas para indicarem cada uma 10 livros que não poderiam ficar de fora de uma seleção que reunisse o melhor da literatura brasileira do século XXI. O jornal ofereceu orientações sucintas, o recorte exigido era que fossem livros escritos por autores e autoras brasileiras de 2001 até hoje, né? A partir daí os convidados eram livres. Fala 100 pessoas, eu vi uma outra reportagem da própria Folha dizendo que foram 99, mas 99 ou 100, tanto faz, né? Essa parte aqui eu vou até compartilhar para que vocês possam ler juntos aqui, para não ficar falando sozinho. O resultado é uma seleta do melhor entre o que se publicou de ficção literária no Brasil neste quase um quarto de século. É um compilado de diversas impressões subjetivas, como toda lista do tipo, mas que funciona como demonstração contundente da riqueza e variedade da literatura brasileira de hoje.
E aí, você concorda com E- esse diagnóstico de que... Bem, eu primeiro vou fazer um comentário. É uma demonstração contundente da literatura brasileira de hoje. Mas você Sim. concorda com este diagnóstico de que é uma demonstração contundente da riqueza e variedade? Da variedade, com certeza não é, porque se você for pegar aí, é claramente um clube de autores progressistas que nós temos aí, ou seja, são basicamente autores que compartilham de uma mesma ideologia política. Então, não existe variedade aí, de maneira nenhuma. E riqueza, eu não acho que tenha também. Não. Eu acho que a humanidade também não acha, né? Porque apesar de sair alguma coisinha brasileira aqui e ali, né? De modo geral, o mundo não está prestando atenção. Sim, Nem os nossos vizinhos, muito, né? Nem o nosso povo. Né? sim, perfeito. São escritores cujo impacto, vamos dizer, cultural é nulo ou mínimo. Vamos continuar lendo aqui. Eu vou compartilhando essa notícia espetacular. Eu acho interessante, Douglas, que agora eu falei que agora a gente tem para onde olhar, né? A gente tem também o que avaliar. Aqui eu primeiro vou mostrar os livros, né? Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves, Torturado, Itamar Vieira Júnior, O Avesso da Pele, Jefferson Tenório. É curioso que esse livro ele não tinha tanta atenção, ele recebeu bastante atenção depois que eles tentaram cancelar um desses casos Sim, aí de prefeitozinho, vereador do interior, sim. filistino, que faz uma cena escandalosa e acaba dando holofote para as obras que às vezes não tem tanta projeção, né? Foi o que aconteceu com o Avesso com o Jefferson Tenório. Nove Noites, Bernardo Carvalho, Cristóvão Tese. O Cristóvão Tese eu não gosto, eu acho que o escritor muito chato. O Filho Eu Eterno. tentei ler, inclusive, esse livro aí, eu não consegui passar de 10, 15 páginas. Eles Eram Muito Cavalos, Luiz Rufato. Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Ana Martins Marques, O Livro das Semelhanças. Queda do Céu. Tem dois autores esse treco. Palavras de um Xamã Yanomami. Giovanni Martins. O Giovanni Martins eu acho muito ruim. Eu acho que até ele tem talento, mas aquela tentativa de dialetizar, de simplesmente transpor o dialeto da favela do Rio de Janeiro, sem nenhuma estilização, ela para mim fracassa aqueles casos. Eu não gosto, acho muito chato de ler. Depois do livro do Fábio Gonçalves, esse Giovanni Martins não tem mais É lugar, não. verdade, o Fábio Gonçalves fez o que ele não quis, o que ele não conseguiu fazer. Só que o Giovanni Uhum. Martins foi lançado em 6 línguas e o Fábio Gonçalves não. Mas o Fábio é realmente um escritor muito superior ao Giovanni Martins e os dois têm origem social parecida. Mais um da Conceição Evaristo. Aqui tem Reinaldo Moraes, Milton Ratum, Sérgio Santana, Angélica Freitas, Elvira, eu nem sei o sobrenome dessa mulher. Vai a Acho que lista, aí, você vê no Santiago, o Chico Buarque já está ficando meio esquecido, né? Há sim, 15 anos ele era o é concurso, porque, agora já está perdendo o é porque fôlego. ele não é mais jovem, eu acho que ele não se presta mais ele não serve mais como instrumento, né? Vamos dizer assim. O... Né? Ele não tem mais Outros livros aquele. que foram lembrados aqui, Aquele ó, tem outros livros que ficaram de fora, isso é interessante. Ó. Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, esse livro fez bastante sucesso. Vou ler só os autores aqui: Paulo Scott, Carlito Azevedo, Joca Reiners Terron, Vitor Heringer, André Santana, André Del Fuego, Elvira Vinha, Aline Mota, Beatriz Bracher, e deixa eu ver se tem mais aqui na lista. Ferreira Goulart, olha só, apareceu Ferreira Goulart, com 5 votos. Socorro Racioli, Luciane Aparecida, Julian Fuchs. E aí vai. Ó, o Ferreira Goulart aí chegou onde eu queria chegar. Nesse corte de tempo, publicaram Ferreira Goulart, João Baldo Ribeiro, Ariano Suassuna, Dalton Trevisan, Bruno Tolentino. Eu não sei se era só prosa, mas tá o Ferreira Goulart ali.
Não, é Pelo só menos esse ficção. Eles da ficção. anunciaram como só ficção, não entendi o Ferreira Goulart, não. É um romance Então, dele? tira o Ferreira Goulart e o Bruno Torrentino, mas você tem Ariano Suassuna, João Baldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro publicou no século XXI, e o Dalton Trevisan também publicou, e não aparecem na lista. Por que isso? Curioso, né? O Fernando Sabino também publicou, viu? No Também século XX. publicou no século XXI. Publicou pelo menos um romance de juventude dele que ele publicou depois da Idade Madura. Chama Movimentos Simulados. O Antônio Olinto, eu acho que não chegou a publicar no século XXI. Ele morreu no século XXI, mas eu acho que publicou nos anos 90. E teve gente que foi premiada, ficcionista, né? O Diogo Mainardi. O Mainardi nem lembro mais dele, né? Mas acho que também os romances dele são do século XX. Eu, Mas só esses nomes, Ariano Suassuna, João Ubaldo e Dalton Trevisan, é curioso que estejam fora, né? sim, é porque, na verdade, eu acho que esse cânone, embora ele abranja os últimos 25 anos, ele parece claramente influenciado pelo discurso, pelos valores dos últimos 5 anos, na verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Aham. É uma lista que fala, futuramente ela vai falar mais sobre o Zeitgeist, né, sobre o espírito do tempo, do que sobre a literatura em si. Ela vai ser um reflexo do que as pessoas valorizavam ali naquele 2025, e mostrando que essa elite cultural brasileira, e é uma elite mesmo, Sim. tinha a cabeça completamente moldada por universidades americanas, assim, tudo, 100%, né? Completamente colonizada a cabeça deles. Nada, nada, nada autóctone, a despeito das tipicidades folclóricas, como, sei lá, um cocar na cabeça, talvez. Vamos ler aqui mais para frente, ver o que tem mais aqui dessa matéria. Essa matéria é isso, a lista. Aí tem outra matéria aqui que é quem são os jurados. Veja quem votou na lista da Folha dos melhores livros brasileiros do século. Críticos, escritores, curadores de festivais e donos de livrarias estão entre os 101 especialistas. Agora virou 101, não sei mais, que indicaram obras ao jornal. Aqui, ó. O que a poeta e cordelista cearense Jari de Arraes tem em comum com o professor de literatura gaúcho Luiz Augusto Fischer? Além de leitores ávidos, ambos estão especialmente atentos à produção literária brasileira contemporânea. Arraes, Fischer e outros 99, tá certo, são 101, eu tinha lido errado. Participaram do júri organizado pela Folha para escolher os pontos altos da literatura do país nesse primeiro quarto do século XXI. São mulheres e homens de diversas regiões do país, especialistas jovens e outros bem experientes. O grupo inclui professores, críticos, pesquisadores, curadores de festivais e donos de livraria. Há ainda escritores de nomes em ascensão, autores consagrados, inclusive de fora do Brasil, caso dos angolanos Jaimília Pereira de Almeida e Calaf Epalanga. Mas aqui vamos comentar o seguinte, ó, professores, críticos, pesquisadores, curadores de festivais e donos de livraria. É a nata do sistema literário vigente, né? Sim, sim. Até a matéria mostra aqui, ilustrando, né, o Luiz Antônio de Brasil, Pereira de Almeida, a Ana Maria Machado e o Ailton Krenak. Aqui são as 4 fotos que aparecem em divulgação. E entre a lista há 5 integrantes da Academia Brasileira de Letras: o Ailton Krenak, Ana Maria Machado, Inácio de Loyola Brandão, Marco Luquezzi e Luísa Teixeira. Morreu já. E é isso aí, ó. É uma lista, 101 jurados aqui, ó. Um pessoal que eu não conheço, ó. Mas, ó, Acauã Oliveira, doutor em literatura brasileira, adivinhe por onde? Pela USP, professor da Universidade de Pernambuco e autor da introdução ao livro Sobrevivendo no Inferno dos Racionais. Afonso Borges, jornalista, escritor e gestor cultural, criador do projeto Sempre um Papo e dos festivais Fliaraxá, Flitabira, Flipacaratu e Flipetrópolis. Esse aí achou o caminho para as verbas, né? Ailton Krenak, Alcir Pécora, Alex Castro, Alanda Rosa. Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu conheça, o que vale a pena comentar. Ana Maria Machado
Figura velha. Vamos ver aqui. Você chegou a dar uma olhada nessa lista? Ah, o Caetano Galindo está aqui. Não, estou conhecendo agora pela primeira vez. Olha só. Eu vou compartilhar aqui para não ficar só lendo sem falar nada. Se tiver algum nome aí que te chame a atenção, me avise. Ó. Dirce Valtric do Amarante, essa aqui eu lembro que nós lemos uma matéria interessante, a professora da Federal de Santa Catarina, ela escreveu algo interessante, a gente comentou em algum programa aqui, se não me engano, sobre a falta de crítica literária. Essa professora aqui escreveu algo interessante. Mais professor de Federal, jornalista, romancista, né? Professora da USP, muito professor universitário, né? Muito professor Ó, universitário. doutora pela USP, professora em literatura pela UFF, Felipe Fortuna, poeta, ensaísta e diplomata, que esse aqui pelo menos não está com os credenciais acadêmicas. Esse Felipe Figurando. Fortuna, nos Mais anos uma 90, doutora pela USP. publicou. Felipe Fortuna chegou a ser reputado uma época, viu, nos círculos literários como poeta. A Giovanna Madaloso, essa aí é minha conterrânea lá de Curitiba. Vamos ver. Guilherme Gontijo Flores, esse tem reputação. Inácio de Loyola Brandão, escritor premiado, é importante. O Itamar votou? Será que ele votou nele mesmo? Não, provavelmente. O Jefferson Jefferson Tenório Tenório votou também. É curioso isso, né? Dá realmente uma sensação de que é um círculo fechado mesmo, né? Olha só. Na verdade, eu tenho interesse. São também eu tenho, professores. eu tenho interesse em saber, os jurados, eles tiveram uma lista de todos os romances publicados. Não, ali na E reportagem aí, que eu li dizia que ou foi eles já indicaram da cabeça deles. Escolha livre, cada um indicou 10 e a Folha somou quem teve mais votos e fez a lista de 25. Então, significa que, Foi. basicamente, isso reflete o universo imaginário dessas pessoas Isso, e, principalmente, o que a mídia cultural faz chegar ao conhecimento delas. Sim. E o que elas têm interesse em conhecer também. Sim, perfeito. Então, provavelmente, o que pequenas editoras publicam. Né? Meia dúzia de editoras, 2 ou 3 prêmios, 2 ou 3 veículos de comunicação, meia dúzia de departamentos de letras. Tudo gira em torno disso aí. Aí são Sim. pessoas que é um jogo de espelhos, né? Pessoas Sim. que se leem mutuamente, se premiam mutuamente, se publicam mutuamente, se criticam mutuamente, se elogiam mutuamente. E fazem uma lista num dos veículos que é o grande, talvez o grande porta-voz disso, afinal tem uma revista cultural que é a 451, a Folha de São Paulo. E esse pessoal vai ficar fazendo isso aí para sempre, né? E eu acho que as portas de entrada não existem, né? A não ser que você faça um doutorado na USP lá. Só mas também os doutorados já são fechados, né? Já tem determinadas barreiras no processo que a gente... Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto se vale a pena fazer parte dessa elite. O que é que essa elite ganha? Livro não vende. Alguma coisinha, né? Às vezes tem um livro que vende bastante, eles vendem para o governo, vendem para os governos estaduais, municipais. Para mim isso é ser burocrata literário, na minha opinião. E eles são, eu acho que tem toda a razão. Vai ser interessante as próximas décadas, né? Vai sobrar nada, nada, nada. Essa listinha vai toda ser jogada no lixo. Não é para nada. Sim. E interessante que aqui, isso aqui agora é engraçado. Vou compartilhar a tela, estamos só na Folha de São Paulo hoje. Valnice Nogueira Galvão,
Opinião na Folha de São Paulo, 24 de maio de 2025. Conteúdo predomina sobre a forma na literatura brasileira de hoje. Triunfo da negritude, evidente na lista de melhores livros do século XXI, é sintoma de movimento social de âmbito desmedido. O que você toma por essa frase? Conteúdo predomina sobre a forma na literatura brasileira de hoje? Eu acho que o que ele quis dizer é que os temas são mais importantes do que a execução, vamos dizer assim. É isso mesmo. Vamos ver. À primeira vista, parece o triunfo da negritude, sobretudo pela acumulação nos primeiros lugares. Sem dúvida, é um privilégio poder ver o Brasil se assumir como o maior país africano do mundo. Essa frase, meu Deus do céu, é digna de Monty Python, né? Você acha que Como o é que Brasil é o maior país africano do mundo? eu acho que não, nenhum Tá país que chato, não é na África disputando pode ser o maior país com a africano do mundo. Nigéria. Pois é, disputando a primazia com a Nigéria por uns poucos milhões de habitantes aqui. Olha, Tá, como a, tem a geografia tá como, como, ficando mais volátil recentemente, né? O Mais Brasil tem um pequeno interpretativa. problema aí, que ele não é na África. Eu acho que isso dificulta um pouco, esse ranking aí. Ai, gente, a gente lê esses caras têm espaço. A lista dos melhores livros desse século XXI não desmente ninguém, é apenas um sintoma. Sintoma é. Se não bastasse, era só olhar para os programas de televisão, dos mais broncos aos mais ambiciosos, e verificar como mudaram de cor. Tá, eu quero que ele fale de literatura. Ele não vai falar de literatura? Vamos ver. Olha a foto da mulher, gente. Essa aqui é a Valnice Nogueira Galvão. Conheci várias estampas semelhantes na Federal do Paraná e em outros lugares. Vamos ver. É um movimento social de âmbito desmedido, englobando o resultado de uma lista. A tendência atual da literatura brasileira, dos leitores, dos editores, dos autores, dos prêmios literários, dos seminários e congressos, dos cursos de pós-graduação, das dissertações e teses, das escolas, etc., é dedicar-se à temática da negritude. Está bastante óbvio faz tempo, né, isso? Sim, está bastante óbvio, e pelo que eu vi aí, ele está pisando em ovos para afirmar isso. Viu? Agora, é engraçado que, às vezes, a gente faz alguns nossos programas aqui, a gente fala sobre cultura woke, e tem gente que diz que a cultura woke não existe, que isso é uma teoria da conspiração. Já me acusaram disso. Você está delirando, isso não existe, não existe cultura woke. Quando a gente fala em Pois, cultura woke, a gente está falando justamente disso. sim, o cara aí está dizendo que não só existe, como ela é desmedida, viu? Sim, exatamente. A temática se sobrepondo à forma, e isso como algo digno de louvor, né? Porque a Sim, frase seguinte do texto é: nem é preciso dizer que a tendência é bem-vinda. Já vem tarde, pode ser entendida como uma tentativa de reparação simbólica aos males, não só da escravidão. Vamos ver se essa mulher fala de literatura aqui, porque até agora o texto dela não fala de literatura. sim. Agora ela está reclamando que falta mulher, que falta índio. Ou seja, o Esses problema textos. é ser woke de menos. Exatamente. Uhum. É bom lembrar que a negritude é avassaladora no censo, 56% de declarações voluntárias, assumindo os muitos cambiantes da cor, são um documento incontornável. Isso é mentira. Isso é mentira. O Brasil é pardo, Sim, predominantemente pardo, sim. já faz muitas décadas. Já para a crítica literária, propriamente dita, a constatação é que estamos vivendo o predomínio do conteúdo. O que se escreve e o que se lê são definidos pelo conteúdo. Quanto à estética, ao trabalho com a forma, aos anseios da vanguarda, ao fermento da experimentação, tudo isso fica no horizonte do futuro e assim mesmo, talvez. Olha só que interessante isso e que sintomático, né, Douglas? Há aqui nesse texto a confissão do que a gente vem falando há muito tempo, né, de que o tema, mais do que o tema, a pessoa do autor Sim. predomina no mercado literário, né, quem ele é, a que grupo social, cultural, étnico ele pertence ou não, mas o tema também se sobrepõe à forma, e a reclamação da forma aqui é que falta experimentalismo, que falta bunda lelê, um pouquinho de porra louquice, né? A forma já é ruim. Esses livros são predominantemente mal escritos, repetitivos,
com formas um pouco exauridas aí já, né? Jornalísticas e americanas, uma literatura completamente americanizada. Eles tomam gente como Toni Morrison, Kurt Vonnegut e outros como modelo, né? Mas predominantemente escritores americanos do final do século XX. E ela está reclamando que falta experimentalismo, ela quer mais, ela quer a temática woke com experimentalismo na forma. É esse o caminho da Sim. nossa literatura? O que você acha, Douglas? Larga É, um comentário aí, vai. não, é curioso, é curioso isso, na verdade, porque o conteúdo, embora seja importante para a ficção, ele nunca é decisivo no julgamento de um escritor. Porque a verdade, Diogo, é que ninguém lê um livro de ficção por causa do conteúdo. Essa é uma grande verdade. Ninguém lê um livro de ficção por causa de conteúdo. Quando você quer um conteúdo, você lê um livro de não ficção. Você lê um livro acadêmico, você lê um livro de estudo, você lê um livro de reportagem, né? O que você quer na ficção é a integração entre o conteúdo e a forma, de maneira que aquilo lhe permita enxergar a realidade de maneira prazerosa, né? De maneira prazerosa não é o termo, não. E, de maneira que sua percepção de mundo aumente. Pronto, é isso que se busca no livro de ficção. E é por isso que o Henry James dizia, né, no ensaio dele famoso sobre ficção, que um romancista não deveria ser julgado pelo que ele tentou, pelos temas que ele tentou abordar, mas pelo modo como ele abordou os temas, porque no fim é Mas justamente ao isso. contrário do que está sendo celebrado, né? Perfeito. Esse preceito é simetricamente oposto ao que essa colunista da Folha disse. Sim, porque é o seguinte, se eu quiser aprender sobre a condição do negro no Brasil, eu não vou ler um livro de ficção, de fato, eu vou ler um livro de não ficção, etc. O que eu espero de um livro de ficção que trabalhe essas temáticas é ele ter a honestidade de me colocar na pele de um negro no Brasil, como o livro do Fábio Gonçalves faz. Trazer É a isso que vida, eu né? quero. Os livros não são Exatamente. vivos. O que mais Isso. marca não é o tema, mas os personagens. Você lê romances e você sente que você conheceu aquele personagem, né? E a Sim. gente se refere a vários personagens como pessoas históricas. Ah, o Raskolnikov, a Madame Bovary, a Ana Isso. Karenina, o Brás Cubas, com intimidade. Todos nós nos referimos a eles com intimidade. E nós esquecemos detalhes da trama, né? É engraçado que É porque. ela é o oposto ela é o oposto do Flaubert também, essa celebração do tema. Flaubert falava que o grande sonho dele era escrever um livro sobre nada. Eu Sim. acho que isso era uma hipérbole, uma certa gozação, mas mostrava a importância que ele dava para a forma, Sim. a importância obsessiva até para a palavra correta, para a escrita artística. É porque se o tema Cara, fosse o isso aí, ó. decisivo, então. Temática batida com desleixo pela forma, o chat GPT sabe fazer, não sabe? Sim. Talvez até melhor do que esses caras aí. Sim, e se o tema fosse realmente o decisivo, então, por exemplo, qualquer pessoa que escrevesse sobre adultério estaria no nível do Flaubert, por exemplo. Isso não existe. E Não é o Tolstói. tema, Uhum. não é o tema que define. Definitivamente não é o tema. E agora, a meu ver, tem um pequeno equívoco ali no texto dela, porque ela tende a achar que a forma ela só se justifica no experimentalismo. E não é bem Sim, verdade isso, não. Não é bem verdade isso, não. Muito escritor tem uma forma peculiar, um estilo, mas sem cair nos excessos do experimentalismo. Eu acho que ela está fazendo ali um contraste equivocado, me parece. ela está mostrando um pressuposto do pensamento dela, que a literatura tem que ser experimentalista e vanguardista sempre, e de que isso é um valor. Sim, E o problema dessa literatura, dessa lista da literatura brasileira contemporânea e essa do século XXI, o problema da forma não é que ela não é vanguardista. O problema da forma é que ela é mal executada. sim, Tá cheio de sim, livro de mal fato. escrito, mal feito.
Agora, eu acho que isso também é muito uma espécie mas é porque é o Então eles não seguinte, sabem nem fazer a forma consagrada. A forma consagrada não está sendo bem feita. Primeiro que essa forma não é exatamente a forma consagrada, como eu falei, são correntes estéticas mais recentes, do século sim, XX, e ninguém desses caras aí sabe escrever como o escritor brasileiro da primeira metade do século XX, e certamente ninguém sabe fazer, acho que nem de brincadeira, um texto pré-modernista, da prosa pré-modernista, nem como exercício. Acho que talvez um ou sim. outro aí, professor, mas não demonstram isso. Nunca vi alguém que demonstrasse. Não, eu vou fazer aqui, eu vou escrever algo segundo os cânones da retórica clássica, que ao estilo de um sermão do padre Antônio Vieira. O pessoal não tem treinamento para isso. Eles partem do pressuposto de que isso é mofado e não precisa ser aprendido, né? O que eu acho interessante é a formação dessas pessoas, né, no geral, né? Nós temos aí gerações seguidas de escritores brasileiros que já não têm a mesma formação escolar, né, dos escritores brasileiros do final do século XIX e começo do século XX. Mas você falou alguma coisa, interrompi, diga. Não, eu acho que eu só ia falar que eu vejo muito também nisso um certo dilema da esquerda, porque a esquerda sempre endossou muito a questão das vanguardas, né? As vanguardas estéticas, né? A última delas de peso me parece que foi o concretismo, poesia concreta, que eu particularmente acho uma bobagem, enfim, mas que era muito endossada. Só que qual é o problema? Quando você vira um vanguardista, você, de certa forma, abdica justamente de trabalhar o conteúdo. Isso é uma posição do vanguardista, do formalista, né? Vamos dizer assim. Ele isola o fator forma e ele trabalha só aquilo ali. Eu acho que isso aí a esquerda percebeu que esse tipo de postura deixava ele sem discurso. Agora eles estão focando no conteúdo, mas sempre numa dicotomia que é falsa. Ou você faz 100% Olha, mas conteúdo, 100% forma. eu avancei da leitura aqui, avancei da leitura, tem que ser mais justa até com a articulista, porque ela percebeu mais do que a gente imaginou que ela tinha percebido. Olha aqui, ó. Essa hipertrofia do significado em detrimento do significante pode estar implicando uma inclinação da literatura mais para o lado do entretenimento e menos para o lado da arte. Seria um bom desafio tratar de pensar um pouco se esse fenômeno é paralelo à crescente ênfase na biografia do autor e menos em sua obra. Olha aqui, ó. Ela tem ela pisa em ovos para dizer uma coisa que é óbvia, a ênfase na biografia da autora, que a pessoa importa mais do que se ela sabe Sim, escrever ou não. sim, A gente sim. está dizendo de modo tímido aqui, né? E também está dizendo que a literatura inclina mais para o entretenimento e menos para o lado da arte. Me parece que ela está dizendo que é mal escrito, né? Ou quase dizendo É, isso, porque é mal escrito. formulaico, é isso aí que ela está dizendo, sim. É Isso aí. formulaico, exatamente, é mais entretenimento, é pré-roteirizado, sim, é tudo isso aí. O Entretenimento para palpitante parece ser alguns, né? aquilo Para que mim não entretém nada, não. também não entretém. Pelo contrário, irrita. O palpitante parece ser aquilo que é da intimidade do artista e não o que ele realiza e que lhe confere a legitimidade de ser artista. Aqui a contaminação de estratégias da mídia, perita em cessar e derrubar ídolos, pode ser a responsável. Mas repita-se, é preciso lembrar que se trata de uma amostra apenas, portanto essas elucubrações permanecem entre parênteses. Que medo, que Ou seja, cagaço de não, assumir uma não, posição. não, esse Não me parágrafo dela cancele, aí foi para não me, proteger esse último parágrafo. não me cancelem, pelo amor de Deus. Mas isso aqui é delírio, ó. A contaminação de estratégias da mídia, perita em cessar e derrubar ídolos. A mídia não está fazendo isso na literatura brasileira. Sim. A mídia Agora, não está. O único a que eu consigo primeira, a, lembrar que teve. prim, a primeira frase dela aí me parece um pouco mais interessante. É como se ela dissesse: esses autores, eles não passaram daquela fase de vida que a sua subjetividade, ela é o que importa. Quando na arte você tem que trabalhar a sua subjetividade para que ela dialogue com toda uma tradição, etc. Ela meio que está chamando esses artistas de pessoas imaturas, só que ela não quis dizer isso, entendeu? E sobre a mídia fabricar sucessos literários no Brasil,
Eu acho que ela está Novidade. se referindo a Itamar Vieira, querendo ou não, sem Mas ele não perceber ou não. foi fabricado pela mídia. Ele não foi. Ele não foi. Ele foi fabricado pelo sistema literário. E depois isso Sim, refletiu na mídia. Quem foi fabricado pela sim. mídia e virou best-seller foi aquele Braulio Bessa, aquele poeta, acho que é cearense, que vivia na Fátima Bernardes, que é meio repentista. Esse aí virou best-seller por uma exposição na Rede Globo. O Itamar Vieira não Talvez fez isso. O Itamar a autora, estava a lá no autora, programa. a autora não quis acusar o sistema literário, ela terceirizou a culpa, então, me parece. Mentiu, porque não é verdade. E outra coisa, eu vou fazer um apelo à senhora, sua senhora Valnice Nogueira Galvão, se isso um dia chegar a senhora. Não tenha medo, não tenhais medo, que nem disse Nossa Senhora para os pastorinhos lá em Fátima. Não tenha medo, mulher, fale a verdade, fale o que você pensa, não se esconda. Isso aí tá tímido. Você sabe, você tá escondendo o jogo, tá na cara. Você pensa muito mais coisa do que você tem coragem de dizer. Tá falando com educação e pisando em ovos. É, fica feio até. Vamos ver. Lista de melhores, outra notícia da Folha, hoje tudo aqui ao redor da Folha, né? Lista de melhores livros reconfigura cânone da literatura mais plural. Aqui outra colunista das Folha, Bianca Santana, Plural, né? Com autorias plural é negras, ótimo. periférico, ou sopa de letrinhas, ranking da Folha aponta uma virada no imaginário nacional. A colunista é uma doutora em ciência da informação pela USP, mestre em educação e jornalismo, autora de Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo, e outro livro que se chama Quando Me Descobri Negra. Sim, não era Vamos ver se ela plural a fala algo lista? aqui que vale a pena. Se essa lista é plural, porque está todo mundo falando de negritude em relação a essa lista. Ela não é plural, não estou entendendo. Ai, ai, ai. Se até aqui os nomes consagrados foram quase exclusivamente de homens brancos, não estou esquecendo Machado de Assis. Você está esquecendo Lima Barreto, Cruz Souza. Vamos ver. Defendi minha tese de doutorado de 2020, autoria negra, especialmente a de mulheres negras, como uma técnica de resistência ao racismo. É só groselha. Deixa eu ver se tem alguma coisa que preste aqui. Ela está celebrando cor da pele. E não está falando de literatura, né? Então, pouco interessa. Mais alguma coisa para falar sobre essa lista? Não, já falei mais do que é possível falar. Vamos mudar de assunto Que aqui. venham os próximos Outra 25 anos. Amém. É isso aí. E olha, vamos refazer essa lista aí. Essa lista tem coisa boa de fora aí. Tem coisa boa de fora. Tem a lista que o Matheus Araújo fez. Recomendo o pessoal dar uma olhada. Não sei se ele colocou no Substack dele, acho que foi. Matheus Araújo, escritor aqui da casa. Ele fez uma lista de livros brasileiros dos últimos 30 anos ali. E tem muita coisa aí que, nem falei, João Baldo, Suassuna. Tem gente que eu estou esquecendo aí que é muito melhor do que apareceu aí. Reportagem também da Folha. Bruno Tolentino firmou sua poesia na cadeia e sacudiu o Brasil após exílio. Projeto de reedição resgata a obra, polêmica, incrível vida de um escritor incomum. Toda notícia para dizer que parece que a Realizações tem 5 livros dele para lançar, né? Poesia? E aí a reportagem é interessante. Sim, não sei quais são os livros, mas Ele é escreveu teatro interessante que também. a reportagem se remete ao Quero Meu País de Volta, aquela entrevista célebre pelas páginas amarelas da Veja em 96. Tem o filme do Josias Teófilo, Brasil como Ideia, que eu já assisti, ele me mostrou quase inteiro aqui em casa quando ele esteve aqui em Santa Catarina, a sessão avant première, né? E para sair, esses livros para sair. E eu acho interessante destacar essa parte aqui, que o Bruno Tolentino já está falando há muito tempo. A crítica brasileira não existe mais. Cometeu um harakiri muito bem pago. Trocou sua independência por cátedras e verbas. É uma gente venal vendida
que controla as nomeações para as cátedras, bolsas e verbas. Isso ele falou lá nos anos 90. No caso, provavelmente ele estava se referindo muito à influência que os concretistas exerceram no ambiente acadêmico por meio da USP, né? Já que toda essa polêmica aí foi por causa da tradução dos irmãos Campos. E eu acho que o cenário mudou. Continua, né? A USP continua. Eu acho que o cenário talvez tenha mudado um pouco, eu não sei, mas me parece que no YouTube está tendo uma tentativa de retomar a crítica literária através de vídeos, né? E a universidade eu acho que continua o mesmo, mas a universidade me parece que perdeu muito o poder dela, porque hoje quem forma opinião é quem tem um discurso público, quem consegue se comunicar além de uma bolha acadêmica, né? Eu acho que a universidade não acompanhou isso. Então, eu tenho dúvidas. É porque antes a universidade tinha muito poder por causa da mídia. A mídia dava muito poder para a universidade. A Folha de São Paulo, especialmente, né, tinha um caderno dela chamado Mais, que eu não sei se ainda tem, que era basicamente só artigos de acadêmicos, principalmente da USP. Então, eu entendo que o Bruno Tolentino tenha visto a universidade na época como uma grande adversária. Agora, a impressão que eu tenho é que a universidade já não é mais uma grande adversária, não. Eu acho que ela se enfraqueceu bastante. É que esse consórcio, esse esqueminha aí que a gente estava falando, esse jogo de espelhos, né, das meia dúzia de editoras, blá blá blá, departamentos de letras e tudo mais. Quando o Bruno Tolentino voltou ao Brasil, ali no metade dos anos 90, para poder ser publicado, distribuído, visto, resenhado, tinha que se meter naquilo, né? A gente Sim, está numa sim. situação diferente e a gente está aqui falando pela internet, publicando pequenas tiragens com impressão digital, vendendo livro na Amazon, vendendo e-book. Surgiu esse respiro, né? Então, o sistema Sim. literário continuou lá, mais caduco do que nunca, né? Caducou de vez. Se em 96 já era ruim, 29 anos depois, o que era ruim se tornou assim decrépito de vez, né? Sim, hoje o Mas pelo menos dá Augusto para de fazer Campos, coisa fora dele, né? Senão a gente não até está fazendo o mesmo, que a gente faz. Né? até mesmo a qualificação do sistema literário, né? O Bruno Tolentino questionava os irmãos Campos, mas comparado com o que se tem hoje, os irmãos Campos eram adversários à altura do Bruno Tolentino. Hoje eu acho que não existiriam adversários à altura do Bruno Tolentino. Então, só que a E velha uma última história, notícia, não... sistemas demoram a cair. Tem uma inércia, eles continuam funcionando capengamente até alguém avisar, oh, vocês morreram, eu caí, entendeu? descobri esses tempos, eu sabia da história dos soldados japoneses que continuaram lutando a guerra nas Filipinas depois de 45, mas eu não sabia detalhes. Você sabe detalhes? Eu fui pesquisar, eu dei muita risada. Eu achava, eu escutava essas histórias, eu achei, esses caras ficaram ali até final de 45, 46, 47, sei lá. Teve um maluco que ficou lutando até 74. O cara ficou 29 anos lá no meio do mato, fazendo guerrilha, assaltando, roubando gado. Pode um negócio desse? É muito Então, bom. tomara que o sistema literário brasileiro vire esse japonês aí. Bem, umas palestras que a gente viu na Feira do Livro ali, o Fábio Gonçalves nos mandou, né? Você deve ter visto ali no WhatsApp. A Marina Chauí já é meio que esse soldado japonês aí. Ela estava falando de uma palestra sobre neoliberalismo. Os caras estão nos anos 90 ainda, né? Não, o neoliberalismo para ela deve Nauka, ser o PSDB. aquilo ali tinha um cheirinho de soldado japonês das Filipinas, do discurso da Marina Chauí, que eu achei engraçado. Louquinha, louquinha. Para não dizer que é só notícia ruim, a gente falou no último programa sobre a Miriam Leitão na Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras nomeou Paulo Henrique Brito. Paulo Henriques Brito, poeta, né, professor. É um homem de letras, né? Dentro do que a gente tem por aí, eu acho que esse é um cara que tem um lugar certo.
Sim, eu li o livro dele sobre tradução Bem legal. Eu literária nunca e li é muito bom. nada, assim, das traduções que são elogiadas. É um bom tradutor, excelente tradutor e um estudioso sério. Sim, Então, pelo menos é um homem de letras, é um homem de cultura que merece respeito, né, sim, por com essas certeza. qualidades. Então, no meio, no meio daquela galera toda lá, fica a Fernanda Montenegro, o Gilberto Gil e um cara que entende de literatura. Vamos mudar o quadro do programa, estamos chegando no final aí. Quer falar da leitura que você está lendo aí? Sim, convenientemente, né? Balada do Cárcere, de Bruno Tolentino. É um livro de poesias. Poesia eu leio devagar, porque a minha estratégia de ler poesia nos últimos anos, ela foi muito influenciada pelo meu treinamento como ator. O Stanislavski defendia que os atores lessem poesia em voz alta e em movimento, que é para trabalhar a questão do ritmo, né? Ele dizia que era um bom exercício de ritmo. Eu comecei a incorporar isso, né? Portanto, eu tendo a ler devagar, todo dia eu leio 1 ou 2 poemas, me movimentando, tentando dar ritmo de voz e tentando também interpretar. Agora, uma coisa que eu notei assim nos poemas do Bruno Tolentino é que eu confesso, o acervo simbólico dele está muito acima do meu. Então, eu confesso, tem poemas aqui que eu não consigo dizer qual é o que é que ele quer dizer. Eu não consigo dizer a mensagem, porque ele é muito influenciado pelos gregos, né? Pela literatura grega, eu senti muito isso. E aí tem umas referências simbólicas que eu confesso que eu não consegui, mas eu fico tranquilo porque eu não acho que a poesia necessariamente você deve compreendê-la. Eu acho que você deve absorver os símbolos e deixar que esses símbolos trabalhem o seu imaginário, né? Trabalhe a sua cabeça. Então, que era mais ou menos o que o Olavo de Carvalho defendia em relação a sonhos, né? Não tente entender seus sonhos. Lembre das imagens e deixe que elas trabalhem. Então, no meu caso com o Bruno Tolentino, o que eu estou fazendo é isso, eu estou absorvendo símbolos e deixando que eles trabalhem, em vez de ficar preocupado, o que é que ele quis dizer com isso, o que é que ele quis dizer. Agora, é uma vergonha que 19 anos depois que ele morreu, não tem nada aí de estudo mais aprofundado, de alguma coisa de mapeamento para ajudar o leitor, né? Espero que essas sim, edições, essa alguma, edição tem a Record, ela não é uma edição muito comentada, e se o Bruno Tolentino é um poeta que exige realmente nota de rodapé, explicação, introdução exaustiva, contextualização, é, merece uma reedição, obras completas. Espero que esse trabalho das realizações que vai vir aí seja nesse sentido, né? Espero mais sentido de esperança, né? Ou de desejo. Não sei se vai ser isso aí, não. Imagino que não vai ser, ficarei surpreso e elogiarei se for, né? O Bruno Tarantino é um daqueles caras difíceis de ler mesmo, que nem o Ezra Pound. O Ezra Pound é mais difícil ainda, né? Eu não consigo entender nada sem explicação, milhões de explicações. E precisa de edições melhores, precisa de estudos, precisa de tanta coisa que precisa ser feita. Eu estou lendo isso aqui, ó, da biografia do Aleijadinho, do Fernando Jorge. Fernando Jorge, eu descobri que é vivo ainda, o homem tem 97 anos. Ele escreveu esse livro como nota sobre Aleijadinho em 49, quando ele tinha 20 anos. Depois ele foi reformulando e aumentou com novas pesquisas, mas a versão inicial desse livro é de quando ele tinha 20 anos, em 1949. O Fernando Jorge é um sujeito que é filho de um poeta, Salomão Jorge, sírio-libanês, imigrantes sírio-libaneses no Brasil, né? O homem que cresceu num ambiente de altíssima cultura e que teve uma educação escolar brasileira da década de 30. Por isso que em 1929, aos 20 anos, em 49, já era capaz de escrever livros e ser elogiado pelo Manuel Bandeira, pela Cecília Meirelles, assim, já conseguia ter maturidade intelectual com 20 anos de idade, escrever que nem gente grande, fazer uma pesquisa excelente. E depois, isso aqui é um livro fenomenal, deve ser talvez uma das principais obras de referência, talvez não, uma das principais obras de referência sobre Aleijadinho, figura histórica que anda meio esquecida, né? Acho que já teve mais em voga na cultura brasileira e não se fala mais tanto. E eu li recentemente o Bandeirantes e Pioneiros, do Viana Mug,
E entrando na reta final, embocando na reta final do livro, ele faz um paralelo e diz que os pontos cegos da cultura americana poderiam ser sanados com maior atenção à biografia de Abraham Lincoln, e que os pontos cegos da cultura brasileira podem ser sanados com o estudo e compreensão. Eu achei muito interessante, por isso quis me aprofundar na leitura. Estou lendo o Aleijadinho, o sujeito que tinha tudo para dar errado, né? Ele nasceu Uhum. escravo, o pai dele alforriou ele na pia batismal, da mulato, filho de escrava, e daí nascia escravo. O pai dele que podia alforrear ou não, alforreou, então ele nasceu escravo, mulato, não tinha muita posição naquela sociedade, depois leproso, autodidata, tinha tudo para dar errado, né? E deu certo. Não tinha mármore, ele deu um jeito de fazer a coisa com pedra-sabão. E o Vianamug fala que é interessante a gente ver do sujeito que conseguiu vencer os vícios brasileiros. Né? Ele teve uma vida dissoluta e depois teve uma vida cheia de significado, se dedicou muito ao trabalho, né? Produziu muito, conseguiu produzir em equipe. O Leandro Narlock, que é um bobão, só escreve bobagem, escreveu um monte de besteira sobre ele no Guia Politicamente Incorreto do Brasil, um livro, obviamente, caça-níquel, besterol, que vendeu muito, e falava, o Aleijadinho, muitas das obras atribuídas ao Aleijadinho não são do Aleijadinho. É verdade, meu filho, não são do Aleijadinho, mas eram do estúdio dele, do ateliê dele. Eram sob a idealização e a supervisão dele e a execução de um dos aprendizes. É como você dizer que o chefe de cozinha, se ele não cozinhar, o restaurante não é dele. Muito restaurante de chefe premiado, o chefe ele supervisiona a cozinha e dá o toque final e manda o Na prato verdade, adicional. Mas ele não precisa até, cozinhar. até, onde, até onde eu sei, em artes visuais é muito comum o mestre exercer uma influência tão grande sobre os discípulos que os discípulos basicamente viram replicadores do estilo dele. E é possível Isso é fazer muito... isso. Então, essa biografia eu ainda não avancei muito. Deixa eu ver, eu estou na página 40 e poucos ainda. O livro é muito bem escrito, um baita de escritor esse Fernando Jorge aqui. Do ramo mesmo, um homem baita escritor. Fiquei interessado, inclusive, para ler depois outros livros dele. Eu vi que ele tem outras biografias aqui do Santos Dumont, do Olavo Bilac, Paulo Setúbal e Getúlio Vargas. Pretendo ler depois. Então, estou gostando. É uma figura histórica interessante e eu concordei com o Viana Mug a respeito da importância do Aleijadinho, simbólica, e quero entender mais do assunto. E é isso. Mais alguma coisa? Só isso. Então, de novo, os avisos: 19 de julho, curitibanos, região metropolitana de Curitiba, litoral norte catarinense, até pessoal de São Paulo, se quiser, não é tão longe, Londrina, Ponta Grossa. 19 de julho em Curitiba, lançamento do Luiz César de Araújo, A Surpresa e Outros Contos, 16 horas, sábado, na livraria da Vila do Pátio Batel. Apareçam, prestigiem, e se não puderem, compre o livro, pessoal, resenhe na Amazon. Se gostarem, recomendem, presenteiem. Resenha nas redes O leitor sociais, blogs. tem na rede social, precisa fazer burburinho aí. E é isso. Acho que foi isso por hoje. Um abraço, até mês que vem. Até, tchau.